Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode passar o slide aí, por favor? Baixar um pouquinho aqui, o pastor Nelson está muito alto. Muito alto. Agora vai. Muito bem, nós estamos estudando 2 Crônicas. Os irmãos da igreja já sabem, talvez só quem não saiba sejam os visitantes aí, os parentes da Keila. Então nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. Estamos começando mais um mês, o 6º mês do ano. A minha sensação e a de vocês também é que está passando muito rápido. Estamos no 6º mês do ano. Pode passar aí, por favor. Esboço de 2 Crônicas. O livro está dividido em 2 partes. Primeira, o reinado de Salomão, capítulos 1 a 9. E segunda, o reinado da dinastia de Davi, capítulos 10 a 36. Então, nós estamos estudando, irmãos, a segunda parte do livro, que fala sobre a dinastia de Davi. São 27 capítulos no total, falando sobre os descendentes de Davi que reinaram, que governaram em Judá, mais especificamente no sul. Então, eu fiz uma conta mais precisa, pode passar aí para os irmãos? Pode passar o próximo? O que nós temos aqui é a lista dos reis. Nós tivemos 19 reis que reinaram, que eram descendentes de Davi e que reinaram depois que a monarquia foi dividida. Israel ficou 120 anos com uma monarquia unida, Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 e Salomão 40. Depois, o que nós temos aqui, veja só, entre Roboão, que foi o primeiro rei, e Zedequias, que foi o último rei, então Roboão começa a reinar no ano 930 a.C., e Zedequias foi o último rei. O último ano de Zedequias foi no ano 586 a.C. 586 é a data da destruição de Judá, da destruição do templo em Jerusalém. Então, veja só, o que nós estamos estudando, o cronista está contando a vida dos reis, 27 capítulos, e esse período abarca 344 anos. A gente lê dos capítulos 10 até o capítulo 36, 27 capítulos, acha que as coisas aconteceram muito rapidamente, mas nós temos aí um período de 344 anos entre Roboão, que foi o primeiro, e Zedequias, que foi o último. Então veja só a relação aí, os 19. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias. Quarta-feira passada o pastor Nelson falou sobre Amazias. Hoje eu vou falar sobre esse que está em vermelho, Uzias. Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Então nós temos aí 19 reis num período de 344 anos. Muito bem, próximo. Esse período aí de mais de 3 séculos, o que nós temos, a inconstância da dinastia de Davi. Durante 344 anos, o que nós vamos ver, o cronista está contando, nós vamos ver basicamente um período de declínio e reavivamento. Declínio e reavivamento. Isso acontece 4 vezes. Declínio e reavivamento. Até que na última vez acontece o declínio e não mais reavivamento. Acontece o cativeiro. Eu fiquei pensando nisso, essa questão de declínio e reavivamento, e o que me chama a atenção é você perceber a paciência de Deus em tolerar todo esse período, 344 anos, declínio, reavivamento.
Deus esperou 344 anos, levantando profetas e mais profetas, profetas escritores, profetas não escritores, para alertar o povo do perigo da desobediência. E nós estamos situados aqui, o período que nós estamos é um período de reavivamento, um período bom, espiritualmente falando, para a vida de Judá. 4 reis experimentaram reavivamento: Joás, Amazias, que o pastor Nelson falou quarta-feira passada, Uzias e Jotão. Nós estamos aí, hoje nós vamos falar sobre o rei Uzias. Muito bem, pode passar o próximo aí. Eu achei uma figura, toda semana eu trago um rei, né? Falaram que o último rei que eu trouxe era bonito, então dessa vez eu trouxe um rei bem feio assim, né? Mas será que os reis eram tão bonitos assim naquela época, tal? Bonito, rosto bonito, pele bonita, a dentadura bem feitinha, nem tinha dentista naquela época lá, tal. Então eu trouxe um rei feio e acabado aí, pronto. Brincadeira. Esse aqui é uma foto que eu achei sobre Uzias. Nós vamos estudar hoje, segundo Crônicas 26, o reinado de Uzias. E aqui eu calculei milimetricamente. Uzias é velho aqui, porque o texto fala que ele teve um reinado longevo. Então, a figura é estrategicamente, milimetricamente pensada. Como dizia o Chapolin Colorado, todos os meus movimentos são friamente calculados. Não é o meu caso, mas quase todos. Então, abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas 26 e a mantenha aberta, por favor. 2 Crônicas 26 é o nosso objeto de estudo nessa noite. O reinado de Uzias. Pode passar? Algumas informações iniciais sobre o Uzias. Talvez a letra esteja... Está dando para ler aí? Está um pouquinho escuro aí, né? A imagem não ajudou. Mas Uzias é o nono rei de Judá na monarquia dividida. Então, são 19, ele é o rei de número 9. Então, ainda terão pela frente mais 10 reis na dinastia de Davi. Uma curiosidade, ele também era chamado de Azarias. Então, o nome dele mais conhecido era Uzias, mas ele também é chamado de Azarias. Lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 1, é informado, e lá ele é chamado pelo nome de Azarias. O nome Uzias significa o Senhor é a minha força. Então, Uzias significa o Senhor é a minha força. O período do seu reinado, Uzias reinou entre 792 a 740. Nós temos aí, portanto, 52 anos de governo. 52 anos reinou Uzias em Judá. Uzias, cronologicamente falando, foi o segundo rei que mais tempo reinou em Judá, porque teve um que foi campeão. Alguém lembra quem foi? Davi. Ezequias? Errado. Não foi Ezequias. Ezequias reinou menos. O campeão foi Manassés. Manassés reinou 55 anos em Judá. E o Manassés foi uma tragédia. Eu já vi não é o nosso caso, mas eu já vi uma pregação sobre Manassés, e o tema da pregação, pastor, era a conversão do pior homem da terra. Esse era o tema. Manassés era um monstro em forma de gente, um demônio em forma de gente, mas isso é assunto para mais para frente. Manassés reinou 55 anos em Judá. Atrás, depois vem Uzias. Uzias reinou 52 anos em Judá. É muito tempo. Nós temos essa informação, veja aí, no capítulo 26, versículo 3, diz aí o tempo do seu reinado. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Então, o tempo aí, 52. Então, 52 mais 16, 68. Ele faleceu, então, com 68 anos de idade, o que faz jus aí a essa imagem aí, tá certo? Então, a imagem corresponde mais ou menos à idade dele. Outro detalhe aí, a mãe dele se chamava Jecolias.
capítulo 26, versículo 3b, diz assim: era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E aquele resumo que sempre é feito a respeito dos reis, se o rei foi bom, se o rei foi ruim, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Veja só, aliás, eu falei Ezequias, né? Falei Ezequias? Era só para ver se vocês estavam atentos, né? O pastor estava falando o Salmo 127, e os irmãos, é 27. Aí eu falei, Rosalina, não esquenta não, é só para ver se eles estão atentos. Então, desculpem, não é Ezequias, é depois. Acho que eu estou com Ezequias do Davi na cabeça lá. Uzias, ele fez o que era reto, 26:4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Mas aqui, a exemplo do que o pastor Nelson falou semana passada, fazer o que é reto perante o Senhor, imitando o pai dele, sabe qual é a conclusão que eu chego? É que não é tão reto assim, certo? Ele fez tudo o que era reto perante o Senhor, igual o pai dele. Então, a conclusão, não foi tão reto assim. Aqui, eu achei interessante a abordagem do pastor na semana passada. Aqui no versículo 4, ainda que de forma velada, nós temos uma pista de que não vai ser tão reto assim. Porque, veja, se ele tivesse feito o que era reto, conforme o seu ancestral, Davi, aí seria uma referência melhor. Então, ele fez o que era reto perante o Senhor, conforme o seu pai Davi. Não é o seu pai. Não é feita uma referência ao seu ancestral. Então, o versículo 4 já é uma dica, ainda que velada para nós, que esse reto não é tão reto, certo? Ele fez o que é reto igual o pai dele. O pai dele é o Amazias, aquele homem inconstante, aquele que ele vai para uma batalha, ele vence a batalha, e ele pega os deuses lá, e daqui a pouco ele está adorando os deuses do povo derrotado. Veja, então isso não é algo salutar, isso não é algo saudável, porque vencer o povo que foi vencido pressupõe que o Deus daquele povo era mais fraco. Então o Amazias, ele é repreendido pelo profeta, pelo homem de Deus, não gostou muito disso. Então aqui você já tem uma pista no versículo 4, que esse reto não é tão reto. Esse reto é segundo o pai dele biológico, Amazias, e não o seu ancestral Davi. Ele vai oscilar. E veja, quantos anos ele reinou? 52. 52 anos reinando. Passa para nós, veja, são 52 anos contados em 23 versículos, muito rapidamente. É impossível contar 52 anos, a biografia de alguém em 23 versículos, 52 anos. Ele vai crescer, se fortalecer, e daqui a pouco, quando ele está fortalecido, é mais ou menos o que ele vai dizer: não preciso mais de Deus, está ótimo. Já tenho 30 anos de governo, já tenho tudo o que quero, tenho dinheiro, tenho ouro, tenho prata, tenho bens, tenho tudo. E ele vai meio que na pegada do pai dele, o Manassés. É um reto que não é tão reto. É o reto segundo o Amazias e não segundo o Davi. Muito bem. Pode passar o próximo aí. Esboço do capítulo 26. Basicamente, o capítulo está dividido em duas partes. Primeira, as obras do rei Uzias, e segunda, a desobediência do rei. Então, essas duas palavras vão nortear aí o nosso estudo. Dos versículos 1 a 15, a palavra-chave é obras, atos, ações, seus feitos. O que ele realizou? Lembrem-se que ele governou 52 anos, e ele trabalhou muito, fez muitas coisas em várias áreas, e o cronista vai contar 52 anos do seu governo em apenas 15 versículos. Então, é o resumo do resumo do resumo. E a segunda palavra que vai nos guiar aqui é a palavra desobediência. Vamos então ver aí essas duas partes deste capítulo. Primeira parte, as obras do rei, versículos 1 a 15. O cronista destaca inicialmente, o primeiro ponto aí, a sua ascensão ao poder.
Uzias ascende ao poder, versículos 1 a 3, veja só. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Veja, todo o povo da terra pega Uzias e o faz rei. Por quê? Porque o seu pai foi morto. E veja que a idade aqui, 16 anos, jovem ainda, não é o mais jovem, mas 16 anos, um adolescente. 16 anos de idade, ele sobe ao poder, ao trono, para ocupar o lugar do seu pai, que por causa da sua inconstância e desobediência para com Deus, foi morto. O pastor falou isso na semana passada, no capítulo 25, versículo 27, nós temos a informação aí de como foi morto o pai de Uzias. Veja só, 25, 27. Depois que Uzias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Ele se desvia do Senhor, ele foge, os homens vão atrás dele e ele é morto. Então, é nessa situação, nessa ocasião, que o adolescente Uzias, com apenas 16 anos, sobe ao poder, ao trono. O cronista diz mais no versículo 2, ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Então, o seu pai foi morto, passado o luto, ele já começa... Aliás, o Uzias tem uma curiosidade, ele gostava muito de obras. E o texto vai dizer que ele gostava de obras, muitas obras, gostava da agricultura. Eu até lembrei de um comercial que Uzias é agro. Não tem aquele agro é tudo, agro é pop, tem um negócio assim que passa na televisão aí, né? O Uzias, ele gostava desse negócio aí, Uzias é agro, Uzias é pop, alguma coisa assim. A gente vai ver já já. Então, ele já está dando indícios também de que ele vai ser um grande feitor de obras, ele gosta de mexer com isso. Então, passado o luto pelo falecimento do seu pai, ele já começa, então, a construir e a reedificar cidades e as insere em Jerusalém. Versículo 3. O tempo do seu reinado, o nome da sua mãe. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Esse é o primeiro ponto. Muito bem. Segundo, pode passar aí. O segundo ponto, a segunda divisão aqui desta primeira parte, é a sua obediência e bênção. Obediência e bênção é interessante porque isso já havia sido pré-anunciado nas páginas lá do Pentateuco. Aliás, eu não sei se você se lembra, por exemplo, lá de Deuteronômio, capítulo 28. Na minha percepção, provavelmente Deuteronômio 28 é o capítulo mais importante do Antigo Testamento. Deuteronômio 28 é aquele grande capítulo que fala das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. Se você lê Deuteronômio 28, é um capítulo grande, com mais de 50 versículos, ali você tem um resumo do que vai acontecer em todo o Antigo Testamento, até Malaquias capítulo 4. Em Deuteronômio 28, Moisés conta detalhadamente o que vai acontecer em caso de bênção e o que vai acontecer em caso de desobediência. Moisés conta em Deuteronômio 28 que, se o povo obedecesse a Deus, eles teriam paz, teriam prosperidade, teriam uma terra abençoada, mas se o povo desobedecesse, eles seriam castigados, disciplinados, Deus mandaria uma nação longínqua, distante para discipliná-los, o povo iria para o cativeiro, e o povo iria cometer canibalismo. Mas não é possível um negócio desse. Eles iam matar seus entes queridos, seus filhos, crianças, matar para comer, porque morrer de fome, porque era a única coisa que tinha para comer. Aí você fala, não é possível esse negócio aí. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Deuteronômio 28 antecipa para nós tudo o que vai acontecer até Malaquias 4. Que é o último capítulo do Antigo Testamento. Quando você chega em Deuteronômio 28, que fala
que o pessoal vai cometer canibalismo, Jeremias fala isso lá em Lamentações, não fala? Jeremias, no capítulo 4 das Lamentações, quando o povo foi, antes do cativeiro, ele contando a cena, o povo que estava preso, não podia sair, não podia entrar, ele fala de mulheres que matavam seus filhos para comê-los. Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Então, Deuteronômio 28 acaba antecipando para nós tudo o que vai acontecer no Antigo Testamento, encerrando lá com Malaquias 4. E aqui nós temos a primeira parte de Deuteronômio 28. Bênção, obediência traz bênção. E a segunda parte vai ser assim, desobediência traz o quê? Maldição. Nós já estamos em 2 Crônicas 26 e a perspectiva é, a lei precisa ser cumprida. A Torá precisa ser obedecida. Deuteronômio, na verdade são 2 capítulos, né? Levítico 26 e Deuteronômio 28 falam das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. Então o que acontece? Aqui, dos versículos 4 a 15, Uzias obedece e é abençoado. No final do capítulo, Uzias desobedece e é amaldiçoado. Já estou antecipando aí o final do capítulo. Veja só, então, a obediência traz bênção, versículos 4 a 15. Ele propôs-se a buscar a Deus, é o resumo aí dos versículos 4 até o 15. Ele busca a Deus e ele recebe a bênção de Deus, o favor de Deus em todas as áreas da sua vida. Versículos 4 e 5. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Um ponto negativo aqui, como já enfatizamos. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, no dia que ele decidiu buscar ao Senhor, este o fez prosperar. Esse Zacarias aqui, nós não sabemos quem é ele, provavelmente ele era um conselheiro do rei, alguém muito influente na corte e que influenciava positivamente a vida do rei. Ele aconselhava o rei, indicava o rei a buscar ao Senhor, e enquanto ele estava vivo, Uzias buscava a Deus. Vocês se lembram de que as coisas vão se repetindo? Lembram do Joás? Joás fez a mesma coisa. Enquanto o seu pai na fé, enquanto Joiada, o sumo sacerdote, estava vivo, ele também fez isso. Veja aí, volte aí, por favor, o capítulo 24, versículo 2, vai falar sobre Joás, que é o 7º rei da dinastia dividida lá, o período de Davi. Capítulo 24, versículo 2 diz assim, falando sobre Joás: era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada faleceu, Joás se desviou dos caminhos do Senhor. O Zacarias está vivo, o Uzias está obedecendo a Deus. Zacarias falece, Uzias se afasta. Olha, a cena é a mesma. Parece um ciclo que vai se repetindo e se repetindo. O povo tem um avivamento aqui, tem um declínio, declínio, avivamento. E Deus, como é muito paciente, nós não esperaríamos 344 anos, ou esperaríamos? Claro que não. Primeiro que a gente nem viveria tudo isso. E segundo que a nossa paciência nem é tão grande assim. Então, esse Zacarias, um conselheiro, alguém influente, ele então abençoa a vida do rei enquanto estava vivo. Veja aí, versículos 6 a 8. Uzias foi abençoado nas guerras. Veja só, versículo 6. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabne e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. A gente lembra na história bíblica, né, os filisteus sempre foram um problema para Israel. Sempre foi um inimigo, uma pedra no sapato de Israel, não é verdade? Basta lembrar que Golias, o gigante Golias, que desafiava Israel, era filisteu.
E o Senhor está abençoando ele vence a guerra contra os filisteus, porque ele tem o apoio, o incentivo de Zacarias, esse conselheiro sábio que o induz a andar nos caminhos do Senhor. Tem mais, ele é ajudado, versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Agora outro povo. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Aqui começam os primeiros indícios dos problemas que ele vai passar. Ele se fortaleceu, ele está em extremo forte. Vai reinar 52 anos. Daqui a pouco ele acha que é independente. Daqui a pouco Zacarias falece e ele acha que vai viver conforme der na cabeça dele. Mas ele ainda está nas bênçãos. Veja só, versículos 9 e 10. Uzias e suas construções. Verso 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Está vendo aqui? Uzias é agro. Uzias é pop. Tem um comercial aí, então acho que foi o Uzias que mandou fazer aquele comercial lá. Então ele é o amigo da agricultura. Seguindo aí, agora, versículos 11 a 15, o cronista vai apontar aí para obras militares. Então, obras da agricultura, construção de torres, agora, especificamente, o exército. O que Uzias fez, o que ele se empenhou em relação às suas obras militares. Veja aí, versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Esses 2.600 eram líderes que comandavam o seu exército. Versículo 13. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas e invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Veja essa expressão, alguém que governa 52 anos e que é maravilhosamente ajudado por Deus. Tem tudo para dar certo. É isso aí, Uzias. Continue assim. Não se esqueça de Deus. Permaneça firme nele. Esse maravilhosamente ajudado é por Deus. É Yahvé Tsevaot, o Senhor dos exércitos, é quem ajuda Uzias. Ele é maravilhosamente ajudado por Deus, mas vai dispensar essa ajuda. Porque ele fez o que era reto segundo o seu pai, Amazias. E o Amazias é extremamente inconstante. Ele é capaz de adorar os deuses do exército derrotado. Olha a incoerência do Amazias. E o seu filho vai nessa mesma pegada. Então, nós temos aqui as obras do rei. Obras, construções, questões militares e etc. Vamos aí para a segunda parte. Se a obediência traz a bênção, agora a desobediência traz maldição.
é um prenúncio daquilo que já havia sido anunciado lá em Deuteronômio 28 e Levítico 26. Então, nós temos aqui a desobediência do rei, versículos 16 a 23. Primeiro ponto que eu destaco aí é a sua desobediência e consequente maldição. Versículos 16 a 21. Ele foi disciplinado pelo Senhor. Veja aí, versículo 16. Mas, havendo-se já fortalecido, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Veja esse mas aí. Esse mas, a conjunção adversativa, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Quando você vê um mas na Bíblia, quando você vê uma dessas conjunções, ele vai passar a fazer o contrário do que estava fazendo. Se o versículo 15 termina dizendo que ele foi maravilhosamente ajudado, aí o 16 começa com mas. Ele está forte, ele está grande, sua fama já chegou muito longe, diz o versículo 15, sem redes sociais, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem nada de essa comunicação que nós temos hoje. Porque, por exemplo, se acontecer uma coisa agora, lá no Japão, em minutos a gente fica sabendo. Talvez em tempo real. Se acontecer alguma coisa lá na Austrália, que todo mundo acha que a capital da Austrália é Sydney, se acontecer alguma coisa na capital, Canberra, lá na Austrália, a gente acompanha simultaneamente. Ele não tinha tudo isso, mas a fama dele foi muito longe. Ele fortalece o seu coração, se fortalece, se exalta. O nome que a gente dá para isso é soberba. Soberba. E a soberba é um problema, um grande problema. Quem falou sobre isso foi Salomão. Provérbios 16, 18 fala sobre o perigo da soberba. Veja aí. Alguém lembra de cor esse versículo? 16, 18? Fala mais alto aí. Também da soberba? Não, eu não tinha pensado nesse, mas eu posso acrescentar no meu esboço aqui depois. Isso, diz aí, como é que o Paulo sem ler, poxa. Eu perguntei justamente o que você sabe, né? Muito bem. 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Bom, é um rei falando de outro rei, né? Salomão lá na frente vai falar aqui, ó, isso aqui, talvez o Uzias tenha lido esse texto, né? Porque o Salomão é bem anterior a Uzias. Salomão é o terceiro rei de Israel. Uzias é o nono. Provavelmente Uzias ouviu esse versículo, não assim, agora Uzias está lendo Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Mas provavelmente Uzias conhecia. Olha o que o Salomão falou. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Alguém que é soberbo, o final dele é a queda. Vai cair. Vai cair. Alguns estudiosos até acham que, por exemplo, a causa da queda de Satanás é a soberba. A presunção, não estar satisfeito com seu estado natural. Satanás não se contentou em ser a maior criatura feita por Deus. Eu não quero ser a maior. Eu quero ser igual, quem sabe, maior do que o meu Criador. Então, Paulo fala lá no Novo Testamento que, falando sobre presbíteros, né, que o presbítero não deve ser neófito, não deve ser novo na fé, para que ele não cometa o pecado da soberba. A soberba é um negócio sério, seríssimo. E esse negócio aqui, que ele exaltou o coração, isso vai custar a vida dele. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Veja, o autor está dizendo que o que vai acontecer com ele é uma ruína. Como é que vai terminar o capítulo? Numa ruína. Simples assim. Veja só,
texto continua. Ele entra no templo do Senhor e, de forma inadvertida, ele faz a tarefa que ele não devia fazer. Ele vai oferecer, queimar incenso lá no altar, mas isso era apenas para os levitas. Não é porque ele é rei que agora ele vai fazer o serviço do sacerdote. Você é rei, certo? Você é da tribo de Levi? Não. Então você fica na sua aí. Você precisa saber qual é o seu lugar. Você é da tribo de Judá. Quem faz esse serviço aí de queimar incenso, de entrar no templo, no Santo dos Santos, uma vez por ano, é a tribo de Levi, são os descendentes de Arão. Você é de Arão? Não, então fica na sua. Mas eu sou o rei. Não importa. E veja, não é porque é rei que ele tem essa licença para pecar. Veja o que vai acontecer aí. Homens corajosos vão barrar o Uzias dessa atitude. Versículos 17 e 18, 81 homens, 81 sacerdotes se juntam para barrar o rei. E falar, você não pode fazer isso. Veja aí, 81 pessoas, sacerdotes. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. 81 sacerdotes tomam a dianteira para barrar o rei. Aqui é destacado 81, né? Esse Azarias é simplesmente, Azarias é o sumo sacerdote. Ele sabe o que está falando. Azarias é o descendente direto de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da história, irmão de Moisés, 3 anos mais velho que Moisés. Azarias é o sumo sacerdote. Aliás, quem lidera isso é o seu xará, né? Porque o rei também se chama o seu xará, Azarias, porque o nome dele é Uzias, mas ele também era chamado de Azarias. Então, o rei Azarias é confrontado, a maior autoridade religiosa é confrontada pela maior autoridade eclesiástica, o sumo sacerdote. Daqui a pouco a gente vai dizer, o versículo 20 diz que ele era o sumo sacerdote. As duas maiores autoridades, Azarias pega 80 homens e diz assim, você, homens da maior firmeza, você não pode fazer isso. Não importa que o seu conhecimento foi longe, não importa que você foi maravilhosamente ajudado, não importa. Você não é levita. Você não tem autoridade para fazer isso. Não tem. Veja aí, eu lembrei de um detalhe também, né? Veja como as coisas se repetem, né? Saul fez a mesma coisa, não fez? Eu lembrei de Saul, eu coloquei aqui. Saul também foi reprovado. Está lá em 1 Samuel 13, versículos 8 a 12, você pode ver depois. Ele foi reprovado. Samuel havia dito para ele, vá para a cidade tal, me espere lá. E quando eu chegar lá, eu vou oferecer o sacrifício e o teu reino vai ser confirmado para sempre. Olha que maravilha. O que o Saul deveria ter feito? Esperar. E veja, a gente não gosta de esperar, né? E o texto diz lá em 1 Samuel 13 que Saul esperou 7 dias. Não dá, né? A gente combina as coisas e o Samuel não... A gente combina, ele não vem. O Saul, o colérico, não tem paciência. Não, brincadeira. Não tem paciência. 7 dias. E os filisteus apertando ele. Vamos. Os filisteus, os inimigos aqui, né? E ele ficou impaciente. Primeiro oferece o sacrifício. E nada de Samuel chegar. E ele diz, me dá isso aqui. Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Ali ele perdeu o reino. Ali.
E interessante, ele fala, me dá isso aqui que eu ofereço o holocausto, é só para fazer, porque o meu exército está indo embora, os meus soldados estão se dispersando, os filisteus estão me apertando. Samuel, já tem 7 dias, cadê você, Samuel? Não vem. Quando ele terminou, adivinha quem chegou? Samuel. Samuel chegou. Espera, eu não falei para você esperar? O Salmo 40 diz assim, né? Esperei confiantemente pelo Senhor. Nós temos 2 problemas ali, né? Não sabemos esperar e muito menos confiantemente. São 2 problemas ali no Salmo 40. Então, ele foi reprovado, o seu reino é reprovado, porque ele fez o que não deveria fazer. E lá em 1 Samuel 15, 22, Samuel diz claramente para Saul, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É melhor você obedecer do que você sacrificar, porque você sacrificou em desobediência. Você não é levita, você não deveria ter feito isso. Então veja o ciclo. Uzias acha que pode oferecer sacrifício. Lá atrás, o primeiro rei de Israel, Saul foi o primeiro, nós estamos falando do 9º, ambos cometem o mesmo erro no intervalo aí de talvez 200, 300 anos entre um e outro. Ele não pode fazer isso. Muito bem. E aí o versículo 19 fala que Uzias ficou bravo ainda, ficou bravo, está errado. Você conhece gente assim? Está errado, ainda está bravo. Se você está errado, baixa a cabeça, reconhece o seu erro. O texto vai dizer que ele ficou indignado com os 81 sacerdotes. Que é isso? Quem é o rei aqui? Quanto tempo que eu estou reinando? 52 anos. Tem uma história atrás de mim. Vocês vão me respeitar? Não, você que deveria respeitar a gente. Versículo 19, Uzias se indigna. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do Senhor. Versículo 20, os sacerdotes, vendo aquilo, expulsam ele rapidamente do templo. Agora aparece aí o nome dizendo que o Azarias, seu xará, era o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes, os 80 lá, voltaram para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Ele sai rapidamente do templo porque ele está leproso. Essa é a consequência. Versículo 21, ele fica leproso até o dia da sua morte. Essa lepra não teve cura para ele, porque a desobediência traz maldição. O cronista havia dito, no versículo 16, que o que ele fez foi para a sua ruína. Foi mesmo. Ele vai viver leproso. Versículo 21. Assim, ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Então, ele teve que morar isolado, porque a própria lei de Moisés, lá em Levítico, no capítulo 13, tem um capítulo falando sobre a questão da lepra. Aliás, eu não sei você, mas toda vez que eu vou ler aquele capítulo, eu confesso que eu dou uma reclamadinha lá. Eu confesso, eu não sei vocês. Aliás, 2, né? São 2, o pastor Nelson acho que não reclama. 2 capítulos. O capítulo 13 fala sobre a doença. E o capítulo 14 fala sobre a cura. Meu Deus do céu. São capítulos com quase 60 versículos. O sacerdote era sacerdote, bombeiro, faxineiro, era de tudo. O capítulo 13 era médico. Ele tem que é a casa, é o mofo, é isso, é a roupa. O capítulo 13, ele vai, ele observa, passa 7 dias, e acontece aquilo. O capítulo 13 é a investigação do sumo sacerdote, no caso lá, Arão. Um capítulo inteiro para falar, aí ele vai dizer, está doente, é lepra, precisa ficar afastado. Levítico 13, um capítulo inteiro, onde tudo é examinado. Aí o capítulo 14
é um outro capítulo para ele dizer, está curado. Está curado. Quando Jesus curava um leproso lá no Novo Testamento, que ele estendia a mão, às vezes tocava, escandalizava as pessoas lá por estar tocando. Quando Jesus curava, Jesus dizia, vá, apresente-se ao sacerdote e faça o que a lei de Moisés determina. Siga o ritual. Apresente-se ao sumo sacerdote e ele vai dizer, se você está doente, Levítico 13, e se você está curado, capítulo 14. Se você estiver curado, você oferece um sacrifício, você mata um animal lá, e você volta ao convívio familiar, você volta para a sua família. Não é o caso aqui, vocês repararam? Ele ficou doente, não teve cura, até o dia da sua morte. Porque o cronista havia dito no versículo 16 que o que ele fez, essa exaltação, essa soberba, é para a sua ruína. Ele fica leproso até o dia da morte. E o seu filho tem 2 reis vivos, né? O pai é o rei oficial, né? Mas está doente, está afastado, inclusive, está afastado pelo INSS, né? Brincadeira. E o Jotão está julgando lá, está julgando a terra. E finalmente aí, nós vamos ver os versículos 22 e 23, o final do seu reinado. O que nós temos aqui é um resumo dos atos que ele fez e da sua morte. Veja aí, versículo 22. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Vocês lembram de Isaías? Claro, né? Isaías, 66 capítulos. E o cronista diz que, tanto os primeiros como os últimos foram registrados por Isaías. Qual é a dedução que nós tiramos disso? Que Isaías escreveu muita coisa. Concorda comigo? Quantos anos ele governou? 52. E o texto diz que Isaías registrou os primeiros e os últimos. Já pensou, nós temos aqui, só para uma ideia de comparação, nós temos o Diário de Simonton, que é o pioneiro do presbiterianismo, né? Eu tenho esse livro, né, o Diário de Simonton. Ele registrou 14 anos da sua vida. Ele registra de 1852 a 1866, 14 anos. E ele conta, por exemplo, o dia que ele chegou no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele diz, hoje, dia 12 de agosto de 1859, são 9h30 da manhã, até o horário, viu, pastor? 9h30 da manhã, é uma sexta-feira, chegamos aqui na Baía de Guanabara. O tempo está assim, assim, assim. Então, é o diário de Simon. Ele conta o dia da chegada, o clima, o horário que ele chegou, todos os detalhes lá. São 14. Imagina você detalhar 52 anos. Os primeiros atos e os últimos foram registrados pelo profeta Isaías, que a gente vai chegar nele mais para frente. Isaías escreveu, o livro dele tem 66 capítulos. Aliás, os estudiosos dizem que Isaías era alguém da corte, alguém que tinha livre acesso lá à nobreza, à realeza. E ele convive lá nesse período com Uzias. Muito bem. Versículo 23, ele morre e é sepultado. E aqui eu queria mostrar um detalhe para vocês aqui. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. Só um detalhe aqui, veja. Ele foi enterrado não no lugar onde os reis eram enterrados, porque ele tinha uma mancha. Vocês já repararam que, via de regra, a gente coloca uma mancha na vida das pessoas? A gente faz caricatura das pessoas? Fulano é assim, ciclano é assim, a pessoa é muito séria, a pessoa é muito brincalhona. A gente olha para uma pessoa e a gente rotula ela com uma frase. Isso é horrível. Tudo bem aqui que ele mereceu, né? A pecha que colocaram nele, quando ele morre, a única coisa, ele é leproso. Olha que frase pequenininha. Mas ele reinou 52 anos.
Ele construiu muros, fortalezas, ele fez exército, lanças, escudos, capacetes, couraças, arcos. Sabe o que lembraram no dia da morte dele? Ele é leproso. É surreal isso daí. Cuidado com as caricaturas que a gente faz. A gente é muito mais do que uma frase. Tudo bem, eu gosto de frases curtas, elas trazem grandes verdades, mas isso é um problema. Ele é leproso. O que o cronista está dizendo é, ele não foi enterrado no lugar onde os reis, descendentes de Davi, são enterrados. Tem uma pecha, tem uma mancha nele. Todo mundo lembrou, ninguém lembrou dos feitos de Uzias, que reinou 52 anos. No dia lá, já pensou colocar na lápide lá? Ele é leproso. Só isso. Aqui jaz um leproso. Espera aí, gente. Ele viveu quantos anos? Está certo disso? 68. A minha ideia era confundir ele, não consegui. Tá certo. Viveu 68 anos. Aí colocaram na lápide lá. Ele é leproso. Tem uma figurinha minha que diz mais ou menos assim, tenha dó. Deve estar por aí, passeando por aí. Ele é leproso, muito bem. Agora, outro detalhe que eu queria mostrar, abra sua Bíblia aí em Isaías 6:1. Não sei se você já fez essa associação. Isaías 6:1. Eu acho que você deve lembrar desse versículo aqui. E lembra que Isaías registrou, né? Certo? Vamos ler juntos. Vamos ler 6:1, o que diz? No ano... Isso, então, veja, Isaías vai descrever a visão que ele teve do trono de Deus. Qual é a referência que ele usa? No ano da morte do rei Uzias, esse aqui, faleceu Uzias, tal, e foi sepultado, o coitado é leproso. Qual é a frase que vão lembrar do homem lá? Ele é leproso. É um problema. Isaías 6:1 diz, no ano da morte do rei Uzias, a ideia de Isaías 6:1 é a seguinte, Uzias reinou 52 anos, uma vida, muito tempo. O trono da terra está vazio. Uzias morreu, leproso, mas o trono do universo continua preciso. Deus está lá. No ano em que o trono está vazio, a gente precisa chamar o Jotão agora. Quando o trono da terra está vazio, o trono do céu continua intacto. Os seres angelicais, os seres celestiais, continuam adorando o Rei do Universo e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. O trono, o descendente de Davi, o trono está vazio, Uzias morreu, colocaram uma pecha nele, ele é leproso. Mas os céus continuam reinando, governando poderosa e soberanamente. E aí, eu descobri que o ano da morte do rei Uzias, eu falei lá no início, é o ano 740 antes de Cristo. No ano 740, Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, 740 antes de Cristo, eu vi o Senhor, Ele me chamou, Ele é santo. E aí eu perguntei, quem há de ir por nós? Aí ele, eis-me aqui, envia-me a mim. 740 antes de Cristo. O trono está vazio, o próximo descendente virá e vai ser aí Jotão. O versículo 23 termina dizendo assim, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Mas o Jotão é uma tarefa para o pastor Nelson. Semana que vem ele vai trazer figurinhas, a foto do Jotão. Estou brincando. Deixa eu só terminar aqui. O que isso tem a ver conosco? Eu fiquei pensando, o que podemos aprender de 2 Crônicas 26? 3 lições que me chamaram a atenção nesse longo
governo aí de Uzias, 52 anos. Olha só, tem tudo a ver com a gente. Primeiro, 3 lições. Primeira, buscar o Senhor para ser abençoado. O versículo 5 vai dizer isso, que ele se propôs a buscar ao Senhor e por conta dessa disposição, Deus o fez prosperar. Quando nós buscamos a Deus, quando nós investimos a nossa vida e a dedicamos diante do Senhor, Ele nos abençoa. E veja, isso não é uma troca, isso não é uma barganha, eu não vou servir a Deus porque Ele vai me abençoar. É algo natural. Lembram-se, por exemplo, de José do Egito? José do Egito está sofrendo, está sendo injustiçado, está na casa de Gênesis 39, na casa de Potifar. Potifar não sabe nem o que tem, só sabe do prato de comida que está na frente dele lá. E o Moisés diz assim, e o Senhor o abençoava em tudo. José é extremamente abençoado, sabe por quê? Porque o José buscava a Deus. Essa não é uma relação de troca, é uma bênção estabelecida pela palavra de Deus. Deuteronômio 28, obedeça, bênção. Mas a gente não deve obedecer por causa de um cabresto, como uma condição. A gente obedece porque somos em gratidão a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pelo que Ele significa. Não é, eu vou obedecer, vou andar tudo direitinho na linha, porque aí eu vou ser abençoado. Não é uma relação de troca, de custo-benefício. É em gratidão a Deus. Então, isso me chamou a atenção, buscar o Senhor para ser abençoado. Segunda lição, essa negativa, tome cuidado com a soberba. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. A soberba é um problema. Aliás, irmãos, eu tenho dificuldade de entender como que alguém que é pó, feito do pó, com uma estrutura fragilíssima. Vocês já viram as figuras que a Bíblia usa quando vai falar do ser humano? É folha, não é assim? É folha, é palha, o que mais? É vaso, é vento, é neblina, não tem uma coisa consistente, nem tem nenhuma. E aí o cidadão ou a cidadã quer ser soberbo. Gente que fala assim, você sabe com quem você está falando? Já ouviram isso? Você sabe? Não, não sei, também não quero saber. Eu só sei de uma coisa, a sua essência e a minha é a mesma, somos pó. Eu fico impressionado com gente soberba, gente que tropeça no orgulho, tropeça na soberba. Cuidado com a soberba. Uzias, depois de ser maravilhosamente ajudado, exaltou seu coração para a sua própria ruína. Não adianta você achar que é soberbo, porque você é pó, nós somos frágeis. Deus é soberano, Ele é o Senhor. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Precisamos ser humildes, como Jesus. João 13, ele chega lá, todo mundo chegou da rua, tem que lavar o pé, não tem o servo lá, não tem isso. E agora, quem vai lavar? E agora? Eu não vou. Aí Jesus pega lá a bacia, pega a toalha, começa a lavar, o Pedro não quer, tal, é o exagerado lá. Não, a mim você não vai lavar, não. Então você não tem parte comigo, então pode dar um banho completo aqui. Não tem problema nenhum. Aí Jesus diz assim, vocês me chamam de Senhor, fazem bem, porque eu sou Senhor. O que eu estou fazendo agora vocês não vão compreender, mas depois vocês vão entender. Então, se eu sou o Senhor e vocês me chamam corretamente, pega o exemplo aí, viu? Hashtag fica a dica aí, pega o exemplo aí. Cuidado com a soberba. Terceira lição e última, ser firme para confrontar o erro, ser firme. Homens da maior firmeza, esses 81 sacerdotes. Eu fico pensando se a gente teria coragem de confrontar o rei. Eu falar com ele? Eu não. Ele é o rei. Ele sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo, não. E o rei precisa ser confrontado. A gente lembra da história do Davi e do Natã, né? Lembra do Natã que chega assim, ó? É você? Fica assim? É você mesmo. Você é o culpado, coloca o dedo na cara do rei.
Bom, o rei, mesmo errado, tinha autoridade para mandar matá-lo, mas o Natã é firme, questiona, resiste, mas o Davi se quebranta, né? Esse aqui não, só saiu porque a lepra apareceu aqui. Senão, não, quem são vocês para me questionar? Então, é preciso confrontar o erro. Quem ama, corrige. Quem ama, fala a verdade. E veja, não é preciso bajulação, é preciso firmeza para falar a verdade. A gente precisa ser confrontado quando estamos errados. Ser firme para confrontar o erro. O Senhor é o rei, porém, o Senhor não é da tribo de Levi e não pode fazer o que está fazendo. Então, essas 3 lições aqui chamaram a minha atenção. Pode passar o último aí, vocês vão ver o Uzias aí, 68 anos, Uzias, uma coroa exagerada aí. Segundo Crônicas 26, o reinado de Uzias. Alguma pergunta, alguma colocação? Fale agora ou deixe para a semana que vem. Alguém? Não? Pois não. Arthur, né? Arthur, vai chegar um microfone para você, Arthur. Arthur, não faz pergunta difícil, hein? Se Uzias não tivesse morrido, o reinado dele continuaria ou não? Se ele não tivesse morrido? Me ajuda aí, Jussara. É Jussara, né? Se ele não tivesse doente ou morrido? Morrido. Sim, ele está vivo, ele está leproso, ele precisou se afastar do governo por causa da doença. E o seu filho, o Jotão, ele acaba meio que respondendo lá a todas as demandas. Afinal de contas, o pai dele está vivendo isoladamente, né, separadamente. Então, ele reina 52 anos. O texto não fala em que momento, em que ano do seu reinado ele ficou doente, né? Pressupõe-se que seja mais para o final, porque o filho dele é relativamente novo, o Jotão, mas eu entendo que se ele não tivesse ficado doente, ele estaria reinando normalmente e sendo disciplinado. Deus mandaria um homem aqui, um profeta ali, um profeta com nome, um profeta sem nome, ele certamente seria corrigido. Certo? Tá bom, Arthur? É Arthur com TH ou sem TH? Com H, né? Com TH, tá certo. Muito bem, mais alguém? Vamos orar então, irmãos, vamos ficar em pé.